Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada feminista, o projeto que eu tenho com vocês para ensinar feminismo de forma guiada para quem está começando a estudar sobre o assunto. A aula de hoje, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, é sobre antifeminismo, o que é, por que e como combater. A gente trouxe essa aula hoje principalmente pensando nas pessoas que conhecem antifeministas, pessoas que são contrárias ao movimento feminista e gostariam de poder talvez dialogar com essas pessoas, entender o que passa na cabeça delas, entender de onde que elas decidiram ser contrárias ao movimento feminista, o que se rompeu em relação à emancipação do direito das mulheres, quando que elas começaram a questionar os direitos que as mulheres estavam reivindicando. Então hoje a gente vai dialogar sobre isso. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, já deixa seu like, isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo. E depois você pode comentar aí também seu feedback, o que você acha que poderia funcionar na hora de dialogar com essas pessoas, porque nós temos antifeministas mulheres e antifeministas homens, né? Nós temos antifeministas de todos os gêneros, então não tem como a gente falar única e exclusivamente só sobre os homens, mas a gente também tem que falar sobre as mulheres que são antifeministas e que também lutam contra o feminismo, contra as feministas. Então eu acho importante que hoje a gente dialogue sobre os dois lados e entenda também como é que chegou a existir mulheres contra os seus próprios direitos. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história, vamos falar então o que é e como que as antifeministas enxergam o feminismo. Tudo isso eu me baseei em alguns livros que eu vou deixar na descrição, que são livros das próprias antifeministas, de autoras antifeministas, e também eu vou deixar as informações na descrição do que vocês precisarem depois para dar continuidade no estudo de vocês sobre o assunto. Nesse caso, eu peguei a definição do livro Feminismo, Perversão e Subversão, que é um dos livros bem conhecidos aí sobre antifeminismo, e que a autora aborda o feminismo nessa visão. Prestem atenção. Estou convicta e quero convencer o meu leitor de uma verdade apenas. O feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se de manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Isso está na página 33 do livro Feminismo, Perversão e Subversão, que é o livro antifeminista. Se você assistiu todas as aulas que eu dei aqui até agora, todos os meus vídeos, se você viu pelo menos a primeira aula que eu falo o que é feminismo e o que são as feministas, você já vê que isso é totalmente o oposto do que nós pregamos dentro do movimento feminista. Então, antes de tudo, eu preciso explicar para vocês que o antifeminismo ele vai ter uma visão do feminismo totalmente oposta da visão que as feministas que fazem parte do movimento têm. Então, geralmente as antifeministas vão ter uma visão de que o feminismo ele quer destruir a família, de que ele quer acabar com a vida das mulheres, que ele quer acabar com a maternidade, que ele quer desagregar famílias, de que ele quer fazer com que as mulheres sejam libertinas. Por quê? Porque tem uma raiz dentro desse antifeminismo que é muito religiosa e que tem uma visão da mulher submissa, da mulher feminina, da mulher bíblica, sabe? Da mulher que tem um destino divino a ser seguido com a família tradicional, com a maternidade, com o casamento, sabe? Então, acaba que as antifeministas vão ter uma visão realmente de mundo que elas mesmas vão chamar de cosmovisão, totalmente diferente das feministas, né? Então as feministas vão estar lutando pela emancipação feminina, acreditando que a mulher tem que conquistar o mundo, que a mulher tem que ter a profissão que ela quer, que a mulher tem que estudar, que a mulher pode ter o filho quando ela quiser, se ela quiser ter filho com 22, com 30, ou se ela nem quiser ter filho, sabe? Se ela quiser gestar ou não, se ela quiser usar método contraceptivo ou não. As antifeministas elas já vão ter uma visão um pouco mais conservadora nesse quesito, elas vão ter uma visão mais
que a mulher tem uma missão a ser cumprida e que essa missão está relacionada ao ser mulher, ser feminina, você ter uma missão divina com a maternidade, com o seu marido, de você encontrar um homem para completar a sua família, para você construir uma família, para que você seja a acolhedora, né, do seu marido e que ele domine o mundo, que você esteja cuidando, né, de todo o restante da família, da casa, dele, né? Então, as antifeministas, elas vão ter realmente essa visão de mundo da mulher que tem uma posição em segundo plano em relação ao homem, né? Elas, assim como a Simone de Beauvoir fala no livro O Segundo Sexo, que as mulheres estão numa posição de segundo plano na sociedade, as antifeministas não vão ver problema nisso, sabe? Elas vão ver, na verdade, um privilégio nisso. As antifeministas vão achar que por a mulher não precisar estudar, não precisar ir para a faculdade, não precisar levantar um saco de cimento, não precisar fazer isso ou aquilo, ela é uma privilegiada. Elas vão ter essa visão de que a mulher dentro desse mundo, ela é uma grande privilegiada, tanto que vários livros antifeministas vão usar esse termo muitas vezes para definir as mulheres. Privilegiadas, como se as mulheres não sofressem violência, como se as mulheres não sofressem as mais diversas opressões dentro desse sistema, como se durante muitos séculos a mulher não tivesse sido oprimida pelo seu gênero, né? Então, as antifeministas vão jogar de lado toda essa opressão e dizer que, na verdade, as mulheres são privilegiadas, por isso, por aquilo. Elas vão sempre criar justificativas para as mulheres serem privilegiadas dentro de um sistema onde a gente tem dados que tem muito feminicídio, que tem muita violência doméstica, que tem muito abuso contra crianças. Então, assim, elas vão acabar distorcendo até os dados para beneficiar os homens e tentar dizer que as mulheres são privilegiadas mesmo assim. Ah, mas os homens morrem mais. Ah, os homens são os maiores índices de suicídio. Ah, mas não sei o quê. Elas sempre vão tentar justificar o porquê que as mulheres sofrem tanta violência e que os homens sofrem mais. Então, tem até um livro que fala sobre isso, que é Amar para Sobreviver, que não é um livro antifeminista, na verdade é um livro feminista, que fala sobre a síndrome de Estocolmo social. Então, essas mulheres, elas parecem, isso aqui não é uma generalização, tá, gente? Elas parecem que estão numa síndrome de Estocolmo social, onde elas precisam agradar esses homens para sobreviver. E para isso, elas vão ter que atacar a gente, as feministas. A forma mais fácil delas sobreviverem dentro desse sistema é nos atacando. Outras mulheres, tendo rivalidade com a gente, atacando a gente, dizendo que os problemas da sociedade não são os homens, mas sim as feministas, culpando as feministas por tudo que acontece no mundo. Se está acontecendo uma opressão no Afeganistão, a culpa é das feministas que não estão fazendo nada. Se está acontecendo alguma opressão nos Estados Unidos, a culpa é das feministas que não estão fazendo nada. Se está acontecendo alguma guerra na Ucrânia, a culpa é das feministas que não estão fazendo nada. Então, todas as situações que vocês podem imaginar que pode acontecer, que você sabe que não tem nada a ver com o feminismo no momento, as pessoas antifeministas vão atrelar ao feminismo. Por quê? Porque elas precisam de alguma coisa para desatrelar dos homens, que são o problema dessas situações, caso seja guerra, caso seja abuso, violência, alguma coisa do tipo, que realmente a gente possa documentar que são homens, e vão atrelar tudo isso às mulheres. Então elas vão dizer, o problema da violência de gênero não é as mulheres. O problema da violência de gênero não são os homens, são as próprias mulheres que fazem isso, isso e aquilo. Eu posso citar até um exemplo de uma antifeminista que é bem conhecida no TikTok por falar que a culpa da violência, do assédio, é das mulheres por causa da roupa delas, porque elas não se respeitam. Então, ao invés de culpar o homem que realmente fez o assédio, que assobiou, que passou a mão, que importunou, que provocou de forma sexual aquela mulher, não. Ela vai culpar a roupa que a mulher está usando, porque se ela tivesse sido mais submissa e tivesse usado uma roupa mais comprida, uma veste mais recatada, fosse mais pura, ela não sofreria aquilo que eles estão dizendo que ela está sofrendo. Vocês entendem como é meio problemático? Tipo, eu entendo que muitas antifeministas vão assistir esse vídeo achando que eu vou tacar pau nas antifeministas e falar um monte de coisa delas, mas na verdade eu acho tudo meio problemático mesmo. Que as mulheres se vejam dessa maneira. Porque isso não afeta as feministas em questão, afeta as próprias antifeministas.
Esse vídeo é muito mais pensando em dialogar com as antifeministas para elas perceberem que isso não afeta diretamente a gente. Tipo, vocês podem estar nos difamando, pode estar falando que a gente é libertina, que não sei o quê, mas no fim do dia, quem vai estar sofrendo com o antifeminismo é quem está negando a emancipação da mulher, é quem está negando a sua própria emancipação, quem está se prendendo dentro dessa estrutura, para quem está se prendendo dentro de uma ideologia que é ruim, né? Que, tipo, te prende, não te liberta. É a questão de você achar que as mulheres não têm que ter direito de estudar, sabe? Que as mulheres não têm que ir para a universidade, de você achar que as mulheres não têm direito a ter uma profissão, que as mulheres não têm direito de votar. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que as antifeministas, no geral, homens e mulheres, são contra tudo e todas as pautas feministas. Isso é a base de resumir o antifeminismo. São totalmente contrárias a qualquer pauta e movimento dentro do movimento feminista. Qualquer ato, qualquer manifestação, até mesmo se eu hoje levantar aí a pauta, vamos fazer uma manifestação porque tivemos uma vítima de estupro na cidade, não sei o que, as antifeministas vão fazer de tudo pra dizer que é uma falsa acusação, que eu tô errada, que eu tô querendo passar pano, que eu não sei o quê. E tipo, vão querer distorcer toda a situação pra que a vítima seja culpada e o agressor seja, o coitadinho, o inocente, temos que ver a visão dele, sabe? E eu vejo isso como problemático porque são mulheres, né, que estão fazendo isso. Na sua grande maioria são mulheres. Tem até homens que são contra o antifeminismo porque vem como uma forma muito cruel de tratar as mulheres, de ver as mulheres, né? Sabendo que as mulheres sofrem toda a opressão que sofrem dentro desse sistema, ver as mulheres como privilegiadas, por isso ou aquilo, é problemático. Então, uma coisa que também a gente pode pontuar sobre o antifeminismo é essa questão principal de querer desorganizar as mulheres pelos seus direitos emancipatórios. Elas são muito individualistas e elas odeiam o coletivo, elas odeiam o coletivismo. Então, quando você assistir a aula que eu fiz sobre coletivos feministas, você vai entender que elas odeiam aquilo. Elas odeiam aquela união de mulheres em prol dos seus direitos, mulheres que fazem rede de apoio, casas de acolhimento, manifestações pelas vítimas de abuso. Elas são contra toda aquela organização de mulheres pelos seus direitos, porque elas acham que aquilo é libertinagem, que aquilo é perversão, que aquilo é subversão, que aquilo ali, na verdade, é contra o posicionamento divino da mulher dentro dessa sociedade. Então, as antifeministas, elas são totalmente contrárias a essas manifestações, a esses atos que a gente faz pelas vítimas de abuso, pelas vítimas de violência doméstica. Elas são, na verdade, a favor da pauta da falsa acusação. Se você for ver até perfis antifeministas, você vai ver isso com muita frequência. Elas falam de falsa acusação, que as feministas acusam falsamente agressores, abusadores. Tudo, no geral, para elas é falsa acusação. Então, elas botam a mão no fogo pelo homem, mas não pela vítima de abuso. Percebe? Elas estão ali por quem? Por qual lado que elas estão? Entende? Então, observem, questionem isso, observem os perfis. Quando eu tô falando aqui pra vocês, é pra vocês tirarem o senso crítico de vocês. Não é uma coisa que eu tô, isso daqui é uma certeza absoluta. Não, isso daqui é uma análise baseada em todos os perfis antifeministas, livros antifeministas, artigos que eu já encontrei sobre o assunto. Tem pesquisadoras focadas nisso, como eu posso citar como exemplo a socióloga Camila Galetti, que é uma que faz análises maravilhosas sobre o antifeminismo e o feminismo liberal, como eles se complementam. Então, assim, isso é estudo, gente, isso é real e, infelizmente, isso está cada vez mais dentro da política, afetando os nossos direitos enquanto mulheres. Então, por isso essa aula é tão importante para a gente dialogar e entender como combater esse antifeminismo, principalmente no meio das mulheres que têm que ser aliadas de luta e não inimigas. A gente não tem que ser inimiga, a gente tem que ser aliada pelos nossos direitos. Então a gente tem que se organizar e dialogar com as mulheres que não querem se organizar e que estão focadas em desorganizar outras mulheres, certo? Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é até uma questão histórica que muitas pessoas não sabem, mas existiu um movimento no Brasil ali em 1800 e bolinhas, onde as mulheres estavam reivindicando por direitos igualitários ao estudo, à educação. Para quem assistiu a aula sobre ondas feministas, que também está disponível já aqui no meu perfil no YouTube, eu falo sobre esse período, falo sobre a Mary Wollstonecraft, sobre a Olympe de Gouges, sobre a Anísia Floresta, e eu explico para vocês esse contexto histórico da primeira onda e que existiam pessoas antifeministas contra o direito das mulheres estudarem as mesmas coisas que os homens.
Então eram pessoas que eram contrárias às mulheres terem o direito de estudar frações, divisões e achar que as mulheres tinham que ficar apenas nas funções básicas e que tinha que aprender apenas o português básico, que tinha que aprender a servir, a lavar, a passar, a bordar, mas que não podia aprender outra coisa além disso. Então, essa Lei Geral de 1827, que inclusive tem no site do Senado, tiveram vários senadores que foram contra e que falaram coisas absurdas, como, por exemplo, a questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra: ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. Isso foi o senador Visconde de Caiuru, da Bahia. Não só isso, ele falou que sobre as contas são bastantes para as meninas. As 4 espécies que não estão fora do seu alcance, eles podem ser de constante uso na vida. O seu uso de razão é muito pouco desenvolvido para poderem entender e praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e geometria. Estou convencido de que vão lutar contra a natureza. Vocês percebem como é uma coisa muito ligada ao divino, ao essencial, à natureza da mulher, como se a mulher ela não pudesse ir além do que eles achavam que era a mulher. A mulher é isso, ela pode isso, esses são os limites da mulher. Como se a mulher tivesse limites e o homem não. O homem pode dominar tudo, a aritmética, a geometria, o mundo, as invenções, a ciência, tudo. Mas as mulheres vão contra a sua natureza. E eu questiono, como que as antifeministas hoje fazem exatas, estão na política, fazem parte, né, de espaços que antes eram negados às mulheres e não se questionam sobre isso, sabe? Uma coisa tão básica, tão simples, que até nessa época os conservadores eram totalmente contra as mulheres ocuparem esses espaços. O senador Marquês de Caravelas, também da Bahia, falou que, em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Não prestam atenção no ensino, parece que a sua mesma natureza repugna o trabalho árido e difícil e só abraça o deleitoso. Basta-lhes o saber escrever, ler e as 4 primeiras operações da aritmética. Se querem dar-lhes algumas prendas mais, ensinem-lhes a cantar e tocar. Prendas que vão aumentar a sua beleza. O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. A vida pública e a vida privada. A quem era permitida a vida pública e a quem era permitida a vida privada. A mulher ela não podia ter vida pública, ela não podia ter negócios, trabalhar fora, viver a sua vida. Não, a mulher tinha que estar ali sempre nos afazeres domésticos. Isso, senadores, né? Teve senadores que falavam, como por exemplo o Marquês de Maricá, do Rio de Janeiro: sou também da opinião que se devem reduzir os estudos das meninas a ler, escrever, contar e gramática portuguesa, porque não sei de que lhes possa servir o aprender a prática de frações, decimais e outras operações que não são usuais. Se querem que isso passe, então acrescentem que as mestras lhe ensinem a escrituração de partidas dobradas e singelas. A mulher é um ente muito diverso do homem. O que ela deve saber é o governo doméstico da casa e os serviços a ele inerentes, para que se façam boas mães de família. O papel da mulher nessa época era o privado. A mulher ficava em casa. O direito da mulher era restrito ao lar. Então as tarefas dela, os afazeres, tudo que ela aprendia era relacionado aos afazeres domésticos: cozinhar, servir, bordar, e apenas isso. No máximo, como eles disseram ali na Lei Geral de 1827, que está no site do Senado, as mulheres não tinham raciocínio lógico para aprender matemática e qualquer outra que seja as funções que eles achavam que não eram de mulher, né? Não é de mulher. Além disso, acho interessante falar para vocês dessa época, ainda na primeira onda, que foram as campanhas anti-sufrágio, que foram os cartões postais que aconteciam naquela época, que faziam com que as pessoas tivessem uma imagem muito distorcida das sufragistas, que eram as mulheres que lutavam pelo direito ao voto e pelos direitos políticos ativos das mulheres.
Eram umas imagens bem problemáticas, convenhamos. Inclusive, eles colocavam reuniões de sufragistas como se elas fossem loucas, bagunceiras, arruaceiras, que estavam fazendo algazarra. Elas colocavam as sufragistas como bebês chorões que estavam querendo voto. Elas colocavam as sufragistas com a língua presa, com a cabeça presa, como se estivesse contendo uma sufragista surtada. Elas tinham também cartões postais das sufragistas sendo forçadas a tomar sopa num cano, porque elas faziam greve de fome, então tem cartões postais que relembram dessa época. Também tinha cartões postais, a grande maioria, para vocês terem noção, a grande maioria dos cartões postais eram sempre o papel de gênero trocado do homem com a mulher. Então o homem estava cozinhando, passando, cuidando do filho, cuidando da mulher, enquanto a mulher estava fora de casa, vivendo no mundo. Então era basicamente uma inversão de papéis e eles mostravam como algo horrível os homens cumprirem o mesmo papel que as mulheres nos afazeres domésticos, enquanto as mulheres estavam fora votando, trabalhando, dominando o mundo, enfim. Cartões postais da época que realmente difamavam o movimento sufragista, que faziam com que muitas pessoas achassem horrível ser vista como uma sufragista. Imagina você viver naquela época extremamente conservadora, onde as mulheres ainda não tinham nem o direito de votar, elas não tinham direito de nada de estar fazendo. Essas pessoas eram totalmente contrárias a essas mulheres terem esses direitos, e quem fosse chamada de sufragista ou de feminista naquela época era algo extremamente pejorativo. Até hoje, existem pessoas que consideram pejorativo ser chamado de feminista, né? Que fala, você é uma feminista, apenas por estar lutando pelo direito das mulheres. Mas isso virou uma conotação tão ruim que quem luta pelo direito das mulheres é vista como um bebê chorão, uma louca, uma surtada, uma fracassada, coisas horríveis, né? Que as pessoas geralmente chamam as feministas. E se cria essa imagem da mulher que odeia o homem, a mulher que odeia a família, a mulher que odeia os filhos, simplesmente porque ela quer seus direitos emancipatórios. Então, toda essa imagem que precisa se criar em cima do feminismo, do antifeminismo, essas campanhas difamatórias, elas são única e exclusivamente para evitar que as mulheres sejam feministas, para evitar que as mulheres lutem pela sua emancipação. Então, muitas mulheres que são jovens, que têm 16, 15 anos, que estão começando agora a estudar feminismo, já estão caindo no antifeminismo, achando que o mundo vai ser melhor se elas forem submissas e femininas, porque daí elas não vão sofrer violência dos homens. Se elas ficarem do lado de quem bate, elas não apanham, entendem? Então, eu entendo essas meninas, eu entendo e eu acolho essas meninas, porque eu sei que para elas não deve ser fácil ser feminista, não deve ser fácil você estar, às vezes, numa cidade do interior, uma cidade pequena, que você tem que pensar que você não é apenas a maternidade, você não é apenas o casamento com o homem, você apenas não é a formação de uma família feliz, você quer ser médica, você quer ser advogada, você quer ser política, você quer dominar o mundo. E você sabe que o antifeminismo na tua cidade, na tua família, ele é muito mais próximo do que o feminismo revolucionário. Às vezes você vive numa família totalmente cristã, às vezes evangélica, pentecostal. E, ser feminista eu sei que é difícil, porque você vai ter que romper muitas barreiras patriarcais na sua própria família, na sua própria estrutura. E você não quer se sujeitar a isso para não sofrer violência. Eu te entendo e eu te acolho nesse quesito. Eu sei disso, que se você quiser romper as barreiras e questionar, e revolucionar, e falar a sua opinião, o que você realmente pensa sobre aquilo, você vai se romper com a sua família, você vai se romper com seus amigos, você vai ser vista como a chata. Aqui problematiza tudo, aqui vê problema em tudo. Porque você vai estar questionando as coisas. E as pessoas não querem que as mulheres questionem as coisas. Então é muito mais fácil você ser antifeminista. Porque simplesmente você não vai ter que questionar o mundo. Você vai ter que simplesmente aceitar. Certo? Você simplesmente aceita o mundo como ele é, o patriarcado como ele é, ao ponto de ter antifeministas que falam que amam o patriarcado, que amam o machismo, que amam o sexismo, que é incrível homens machistas. Por quê? Elas precisam sobreviver de alguma maneira. E nós, feministas, temos que ter esse entendimento que não é batendo nas antifeministas que a gente vai fazer com que o antifeminismo acabe. Mesmo que eu refute os argumentos delas, eu não sou contra as pessoas, eu não sou contra as mulheres que assim são antifeministas, porque eu sei que elas criaram na vida delas alguma maneira de sobreviver.
É a minha forma de entender isso. Isso já é minha opinião aqui no meio do vídeo, tá? A minha forma de entender essas mulheres é que, de alguma maneira, elas encontraram um meio de sobreviver às violências, que a gente sabe que existe um patriarcado. E elas também sabem, mas elas tentam colocar um pano quente em cima e falar, não, eu vou sobreviver desse jeito. Entende? E eu acolho essas mulheres, porque eu sei que uma hora ou outra elas vão precisar dos direitos emancipatórios que a gente vai estar lutando. Eu vou lutar para que essas mulheres, independente de ser ou não a favor do feminismo, tenham uma lei para caso ela sofra violência. Eu preciso que essa mulher tenha para onde correr caso o filho dela sofra um abuso, caso ela conheça alguém que passe por uma exploração sexual, caso ela mesma sofra uma violência doméstica ou sofra alguma violência sexual, eu preciso estar ali para acolher essa mulher. Independente se ela é contra o movimento ou não, o direito emancipatório é para todas as mulheres, não só para as feministas. Por isso que o direito ao voto não é só para os sufragistas, não é só para as mulheres que lutaram pelo direito ao voto. É para todas as mulheres, até as que são contra o direito ao voto. Então, a Lei Maria da Penha não é só para as feministas, é para todas as mulheres. As mulheres de direita, as mulheres liberais, as antifeministas, todas as mulheres que quiserem usar a Lei Maria da Penha vão poder usar. Então, independente de existir as antifeministas, a gente tem que entender que o antifeminismo não se combate odiando essas mulheres, certo? Porque, assim como eu encontrei a minha maneira de sobreviver no feminismo, existem mulheres que vão encontrar formas de sobreviver no antifeminismo. E mesmo que isso me machuque muito, eu sei que se elas estão sobrevivendo, ótimo, mas que elas não nos oprimam com isso. Se elas querem ser femininas, se elas querem construir uma família, se elas querem ter filhos, se elas querem ser donas de casa, tudo bem, incrível. É exatamente para isso que a gente luta, para que você possa escolher se quer ou não estar em casa ou ser advogada, engenheira, enfim. Mas não queira cartilhar que outras mulheres sejam assim para ser vistas como mulheres. Tipo, você só vai ser mulher se você for feminina. Se você seguir esses padrões aqui que são de feminilidade. Se você tiver essa personalidade. Se você tiver essas vestimentas, sabe? Não cobrar isso de outras mulheres. Se você quer ser antifeminista, seja na sua vida. Mas não cobre que outras mulheres sejam submissas, femininas, recatadas, puras, e todos esses adjetivos que se criam no antifeminismo para mostrar mulheres que são melhores que outras mulheres, faz o seu. Se você é tão individualista, né? Se você é tão contra o coletivismo, faz o seu. Não seja contra as mulheres que estão lutando pelos direitos emancipatórios das mulheres, sabe? É complicado. Tem até uma frase da Simone de Beauvoir, que eu sei que as antifeministas odeiam, porque elas têm uma teoria da conspiração muito louca em cima da Simone de Beauvoir, que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. E aí eu pontuo que talvez esses cúmplices dentro do sistema patriarcal sejam essas antifeministas, que são o braço direito do patriarcado, porque são mulheres que ainda vão apoiar um sistema de opressão, que vão apoiar um sistema que machuca outras mulheres, mas que elas preferem defender esse sistema porque elas não vão estar sendo machucadas por eles. Pelo menos elas acreditam assim. Que elas não vão ser machucadas, que elas não vão sofrer violência se elas estiverem do lado de quem faz a violência, né? Então, o opressor realmente não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, mulheres que odeiam outras mulheres, mulheres que odeiam direitos emancipatórios. Representa muito bem as mulheres que são contra os próprios direitos no meio das mulheres. Existem políticas que são antifeministas, que são conservadoras ou neoliberais, que elas são contra as mulheres terem direitos, mas elas são a favor delas terem direitos. Então, muitas, por exemplo, vão entrar na política pela cota feminina que foi adquirida pelas lutas feministas e vão entrar na política para tirar essa cota que elas entraram para que outras mulheres não entrem, porque elas se aliaram ao sistema patriarcal e elas não querem que outras mulheres quebrem essa estrutura que elas já entraram, que elas já conseguiram sua posição de poder. Então, elas não querem que outras mulheres obtenham essa mesma capacidade que elas obtiveram dentro desse sistema, que é a dominação ao lado do patriarcado. Então, elas vão lutar dentro do patriarcado para que as mulheres não tenham direitos, ou que para que os direitos que foram conquistados pelas mulheres não sejam vistos como direitos feministas, direitos conquistados pelas mulheres, vão dizer que foi dado de mão beijada pelos homens, que as mulheres não tiveram que fazer nada por isso, vão negar toda a história da mulher.
e vão querer acabar com esses direitos. Vão fazer vão fazer projetos de lei para acabar com a Lei Maria da Penha, para acabar com a lei de feminicídio, para acabar com a lei de stalking. Elas vão fazer projetos para acabar com as leis relacionadas às mulheres, que foram conquistadas pelas feministas. Elas vão votar contra as leis para as mulheres. Elas vão votar contra a lei de pobreza menstrual, vão votar contra a lei de stalking, vão votar contra você poder estudar a história da mulher na escola, né? Então, assim, você vai ver que as antifeministas, elas sempre vão se posicionar contra as mulheres, em todas as situações que elas puderem. Mesmo que elas te digam que, eu não sou feminista porque eu não quero lutar pelas pautas do feminismo, nem seguir uma cartilha. Eu já falei na primeira aula pra vocês que não existe cartilha, mas elas acreditam fielmente que existe. Eu não quero seguir uma cartilha, não sei o quê, mas eu vou lutar mesmo assim pelo Dia das Mulheres. Você não vai. Você não vai. Porque você vai ver todos os perfis antifeministas, todos os livros antifeministas, todos os conteúdos relacionados ao antifeminismo, todas as propostas de leis de antifeministas, e você vai ver que elas não lutam pelas mulheres. Você vai ver que elas lutam exclusivamente pelos homens, porque elas mesmas questionam. Se as feministas estão lutando pelas mulheres, quem está lutando pelos homens? Elas. Então elas vão falar das falsas acusações, vão ser contra a Lei Maria da Penha, vão ser contra a lei de feminicídio, vão ser contra todas as leis feministas, e aí vão te dizer que essas leis não são feministas e que não foram conquistadas pelas mulheres, mas que elas querem acabar com essas leis porque privilegiam as mulheres. É toda essa loucura. Para quem está assistindo pela primeira vez e nunca teve contato com o antifeminismo, depois que você tiver contato, depois de assistir essa live e você tiver contato com essas antifeministas, você vai entender tudo que eu falei. Você vai olhar e falar assim, caraca, realmente é isso, sabe? Você vai identificar com muita clareza. Tanto que os livros antifeministas que eu tô usando pra me basear aqui, pra fazer essa live, é Feminismo, Perversão e Subversão, O Privilégio de Ser Mulher, Sexo Privilegiado, O que há de errado com o mundo, O Livro Negro do Comunismo, Guia do Politicamente Incorreto do Feminismo e Libidos Dominantes. São livros que as antifeministas adoram usar para bater no feminismo e dizer que estudaram super o feminismo, mas na verdade elas estudaram mais o antifeminismo para depois estudar o feminismo. Então elas já vão com uma cabeça totalmente fechada para entender o feminismo. E eu gosto de dividir junto com vocês os tipos de antifeministas para vocês terem uma noção que elas, mesmo que sejam individualistas, elas têm um padrão. Você pode observar um padrão, uma similaridade entre grupos de antifeministas que não podem ser considerados coletivos porque elas não se organizam. Elas são bem desorganizadas, elas têm opiniões diferentes, elas são extremamente individualistas. Então, elas não têm sempre o mesmo pensamento. Por isso que é tão difícil catalogar essas antifeministas e por isso que eu tô aqui passando para vocês um padrão que se assemelha entre 3 grupos que eu identifiquei em todos esses livros, em todas essas pesquisas que eu fui atrás. Eu posso dizer, então, que nós temos 3 tipos visíveis de antifeministas muito palpáveis, que são a religiosa fundamentalista, a política conservadora e a empresária neoliberal. São 3 tipos de antifeministas que elas são muito clássicas e até clichês nos seus argumentos, nos seus posicionamentos. Elas sempre trazem coisas que são padrões entre esses pequenos grupos. E até entre elas mesmo tem discussão, tem treta. A religiosa fundamentalista às vezes não vai ter a mesma opinião que a neoliberal, né? Até porque elas vão ter opiniões diferentes sobre certas coisas no mundo. Cosmovisões, como elas chamam, diferentes. Então, tem treta até entre as antifeministas. E por que eu dividi elas assim? Porque eu percebi que elas têm lugares que elas se apoiam para ser contra o feminismo e fomentar esse ódio ao feminismo. Elas têm medos diferentes. Então, o medo da religiosa fundamentalista vai ser diferente do medo da empresária neoliberal sobre o feminismo. E também elas têm técnicas diferentes de demonizar o feminismo para as pessoas, para afugentar as mulheres do feminismo. Então, eu vou dividir aqui para vocês, mas caso vocês tenham interesse em se aprofundar sobre isso, eu tenho o meu e-book Guia para Desmentir Antifeministas, que ele explica bem direitinho os tipos de antifeministas e você pode estar adquirindo depois.
A religiosa fundamentalista se apoia em fundamentalismo religioso para fomentar o ódio ao feminismo. Então, lembra no início da aula que eu falei que tem um pezinho dentro da religião? Então, é por conta da submissão, da feminilidade, da maternidade, do casamento, de todos esses padrões sociais que são pautados no cristianismo. Então, muitas delas vão ter um pensamento fundamentalista em cima da religião, que vai acabar com que elas tenham um ódio bem grande pelo feminismo. Porque elas vão achar que o feminismo vai distanciar as mulheres da igreja, como se não existissem feministas cristãs. São essas que você vai ver em todos os lugares falando, não tem como ser feminista cristã, não tem como ser feminista de esquerda, não tem como ser cristão de esquerda, não tem como ser cristão marxista, não tem como isso. Elas vão justificar com todas as maneiras possíveis e pegar versículos completamente fora de contexto para te dizer que você não pode ser feminista e cristã. De todos os jeitos. Você provavelmente já deve ter visto alguma religiosa fundamentalista antifeminista falando, não pode ser feminista cristã, e daí você vai pesquisar, existe teologia feminista. Então, como que ela se baseia em algo se existe basicamente uma teologia inteira que estuda o feminismo? Questione-se, porque quando a religiosa fundamentalista fala não existe tal coisa, geralmente existe. Não existe cristão de esquerda. Existe muito cristão de esquerda. Não existe feminista cristã. Existe muita feminista cristã. Existem feministas cristãs que escrevem livros sobre feminismo cristão, né? Então, elas vão demonizar o feminismo para criar um temor e obrigar as mulheres a irem para a igreja se salvar desse pecado da imoralidade que é o feminismo. Então, elas vão fazer de tudo para demonizar as feministas, para demonizar o feminismo, para distorcer a história do feminismo, para fazer com que você se afaste do feminismo para que você vá para a igreja. Então, a maneira dela conseguir te levar para a igreja vai ser demonizando o feminismo e dizendo que por você ser feminista você está em pecado, que por você ser feminista e cristã você tem que orar, você tem que pagar mais dízimo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se ajoelhar no milho. Ela vai fazer de tudo para que você ache que você é uma grande uma pecadora por ser feminista. Essa daqui vai bater na tecla que feminismo é pecado. Pode ter certeza. A gente tem a política conservadora. Essa daqui ela é perigosa porque ela está no meio político e ela pode mexer nas leis que envolvem as mulheres. Essa é uma das mais perigosas porque ela tem poder político para fazer influências dentro da política para acabar com os nossos direitos. Lá dentro, depois de já ter entrado pelo direito conquistado das mulheres de participar da política, né? Mas então... Assim como a religiosa conservadora, a religiosa fundamentalista tem um medo e um lugar que se apoia, a política conservadora também. A política conservadora ela vai se apoiar na ideologia conservadora para fomentar o ódio do feminismo. Então, pela visão de que nós temos que manter os valores tradicionais do cristianismo, de tudo, da família tradicional, da maternidade, enfim, vocês sabem, tudo que é o padrão da família tradicional brasileira, ela vai vir com um pensamento que o feminismo quer mudar tudo isso. O feminismo quer aniquilar tudo isso. O feminismo quer destruir a família. O feminismo quer destruir a religião. O feminismo quer destruir a maternidade. E daí ela vai fazer de tudo para as pessoas terem um medo do feminismo, para que as pessoas não queiram mudar políticas públicas e mudar a estrutura social que essa mulher está inserida. Porque o feminismo luta por direitos emancipatórios. E essa política conservadora, ela vai estar dentro da política. Ela pode ser uma vereadora, uma prefeita, uma deputada, uma governadora, presidenta, primeira-ministra, enfim. Ela pode ser qualquer uma dessas coisas na política, desde que ela seja conservadora. E ela não é a favor de criar políticas públicas que beneficiem as mulheres. Então, ela quer conservar as estruturas patriarcais de todo jeito. Ela não quer modificar, ela quer conservar o máximo que dá. E às vezes ela age até de maneira reacionária, querendo destruir. Entende? Ela vai agir de uma maneira que é o ponto que o conservadorismo dela vai se fundir com o reacionarismo, que ela já não vai mais saber se ela é conservadora ou reaça. Porque ela já quer destruir as políticas, ela não quer conservar nada. Ela vai ser contra a Lei Maria da Penha, vai ser contra a Delegacia da Mulher, vai ser contra a Lei do Feminicídio, vai ser contra a Lei do Stalking, vai ser contra a existência de políticas públicas focadas em mulheres, vai ser contra mulheres receberem absorvente gratuito pelo SUS.
essa mulher ela vai ser contra políticas relacionadas ao feminismo. Então ela vai agir dentro da política de todas as maneiras para difamar o feminismo, para que não se elejam candidatas feministas, para que as mulheres feministas não entrem na política. Ela vai ser contra a cota feminina, mesmo tendo entrado por cota feminina. Então a política conservadora ela vai ser contra que outras mulheres tenham direitos que essa mulher já conquistou. Então, se essa mulher está numa situação de privilégio de classe, principalmente privilégio de classe, se ela for rica, burguesa, se ela tiver muita grana, assim basicamente, ela vai achar que as outras mulheres também são privilegiadas como ela, porque ela tem o privilégio da classe. E geralmente, por ela estar na posição política, assim como a empresária neoliberal também está nessa posição de poder bem elevado, elas vão achar que por elas estarem na posição de dominação, elas estão aliadas ali do patriarcado. Porque elas estão na posição de dominação, elas estão na posição de ter pessoas abaixo delas na hierarquia e que elas podem oprimir. Então, assim, elas têm seus motivos para serem antifeministas, sabe? Elas têm os seus motivos. Então, a política conservadora, ela não quer beneficiar de jeito nenhum políticas públicas que envolvam mulheres, que envolvam crianças, exceto se for para falar de doutrinação, de ideologia de gênero, de perseguição a professores, de estudantes filmarem pessoas dentro de escola. Aí sim ela vai falar de educação. Mas você não vai ver ela falando de aumentar creche, de aumentar a escola pública, de aumentar a universidade, de qualquer coisa do tipo. Não. Ela é totalmente contra a educação pública. Na grande maioria das vezes ela vai dizer que ela é a favor do homeschooling, que tem que ensinar em casa, porque não pode doutrinar seus filhos, porque ela é o quê? Conservadora. Então ela não quer que a escola traga pensamentos, questionamentos para o filho dela, que vai fazer com que esse filho questione ela mesma. Então essa política ela vai estar ali mexendo os papelzinhos o máximo que der para que as pessoas se mantenham conservadoras e não que elas queiram progredir nas políticas públicas para as mulheres. Quando a gente vai falar da empresária neoliberal, essa se apoia no capitalismo para fomentar o ódio ao feminismo. São essas que vão falar do comunismo, do marxismo, que vão dizer que o feminismo surgiu no marxismo, que as escolas são doutrinadas por Gramsci, que a gente tem um monte de coisas relacionadas ao marxismo nas escolas, nas universidades, e você vai ver um monte de coisa dela batendo literalmente no marxismo e no comunismo e linkando toda vez o feminismo diretamente ao marxismo, ao comunismo, por causa da luta de classes, da luta de homens e mulheres, pobres e ricos, héteros e gays, sabe? Esse negócio. Então, a empresária neoliberal, ela vai vir nesse mundinho do capitalismo porque ela tem medo que o feminismo supere o sistema capitalista para obter o fim da exploração do mercado neoliberal. Então, se ela se beneficia do mercado, ela não quer que as feministas, que principalmente são feministas marxistas, acabem com esse sistema que ela se beneficia. Então, como é que ela tem que manter esse sistema bem estruturado? Difamando as feministas que querem acabar com esse sistema. Cada uma delas tem um motivo, cada uma delas tem um porquê tá fazendo aquilo. E elas vão dizer que é exatamente isso porque elas acham que elas estão certas. Elas acham que elas estão fazendo o bem, que elas estão do lado correto, que essa é a verdade absoluta. Então, elas acreditam de coraçãozinho que elas estão do lado certo da coisa. Por quê? Porque elas não estão sofrendo violência do patriarcado. Elas estão do lado de quem violenta. Então, a empresária neoliberal, ela vai ter esse medo que o feminismo acabe com o sistema capitalista e ela quer evitar que o capitalismo seja superado. E ela quer destruir a imagem dos movimentos sociais para gerar lucro. Afinal, lucro, acima de tudo, são contra direitos trabalhistas, pois geram prejuízo para o patrão. Essas empresárias neoliberais, elas vão ser totalmente contra a licença maternidade, vão ser contra contratar mulher, vão ser contra a mulher engravidar, vão falar que eu não contrato mulher porque mulher engravida, eu não contrato mulher porque mulher tem TPM. Essa empresária neoliberal é aquela que viraliza vez ou outra no Instagram falando: na minha empresa contratar mulher, não, muito caro para o meu bolso. É essa empresária que geralmente vocês veem por aí viralizando. E algumas pessoas, às vezes, vão confundir a antifeminista empresária neoliberal com a feminista liberal. Isso acontece porque tem ideologias delas que vão acabar se fundindo a um ponto que você não sabe se ela é antifeminista ou se ela é feminista, porque ela quer que as pessoas tenham a sua liberdade, a sua igualdade, a sua fraternidade, mas a partir de uma dominação e não a partir de uma emancipação.
Não sei se ficou claro para vocês, mas isso é uma questão que a Camila Galetti, que é a pesquisadora que eu informei para vocês no início da live, ela tem pesquisas e artigos sobre o assunto que é melhor para vocês se aprofundarem. Depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, porque senão eu vou explicar só a relação de antifeministas neoliberais com feministas liberais. Tem tudo a ver com o liberalismo, totalmente a ver com o liberalismo, mas a forma que elas se fundem, que elas, sabe, se distanciam, é muito diferente, é muito profundo de explicar agora. Além disso, eu gosto de pontuar com vocês o fato das mentiras antifeministas, que são as falácias argumentativas que elas usam. Elas geralmente vão apelar para ad hominem, para falar da sua vida pessoal, para falar da biografia das feministas, para falar o que elas fizeram na vida privada e pouco falar o que fizeram na vida pública. Então, poucas vezes você vai ver as antifeministas explicando teoria feminista, elas vão geralmente falar da biografia das feministas. É porque a biografia da Simone de Beauvoir é essa, a biografia da Margaret Sanger é essa, a biografia da Shulamit Firestone é essa. São essas feministas que elas conhecem, que elas vão dizer sobre suas biografias e pouco sobre os seus feitos, né? Ou sobre os seus livros, sobre as coisas que elas conquistaram pro feminismo. Raramente você vai ver elas falando disso, elas vão falar mais a parte difamatória mesmo. O que as feministas faziam entre quatro paredes. Então, essas mentiras antifeministas, além de elas focarem muito no ad hominem, na vida pessoal, na falácia argumentativa da vida pessoal do autor e pouco sobre a obra, sobre os feitos, elas também vão dizer que todas as conquistas feministas não foram conquistadas por feministas, nem por mulheres. Tudo elas vão tirar das mulheres para atrelar os homens, para que se crie uma dívida eterna com os homens e justificar de alguma maneira a submissão das mulheres a eles. Então, elas precisam justificar para ti o porquê que tu tem que ser antifeminista. E tu tem que ser antifeminista porque tu deve algo aos homens. Você deve a eles, você é privilegiado, porque, poxa, são os homens que morrem mais, são os homens que estão em trabalhos mais difíceis, são os homens que saem para trabalhar, são os homens que fizeram isso e aquilo. Tu deves a ele. Então, assim, é quase que criar uma dívida que você tem que carregar pro resto da sua vida, que você tem que estar em segundo lugar, você tem que ser a acolhedora daquele homem, você tem que ser submissa e estar abaixo da missão daquele homem, porque tu tem uma dívida eterna com ele. Porque foram eles que conquistaram tudo, foram eles que deram tudo de mão beijada, foram eles que te deram de presente. Então, quando a antifeminista vai dizer, não, eu sou a favor do direito das mulheres, das conquistas das mulheres, isso é mentira. Porque a maioria delas vai transferir todas as conquistas das mulheres para os homens. Dizer, a conquista do voto não foi uma luta das sufragistas. As sufragistas foram irrelevantes. Elas vão pegar e dizer que foi um cara lá que morreu 30 anos antes de acontecer a Assembleia Constituinte. Mas tem que atrelar a algum cara. Entendeu? Elas têm que tirar o direito que foi uma mulher lá que reivindicou, que fez manifestação, que organizou outras mulheres para reivindicar aquilo, para um homem, para se criar essa dívida eterna da submissão, do porquê que tu tem que ser submissa aos homens. Porque tu tem que estar abaixo da missão deles, entendeu? Então, elas vão sempre criar revisionismos históricos, principalmente, para reinterpretar a história com base numa ambiguidade dos fatos. Então, tipo, tem o direito ao voto, a gente sabe que tiveram as mulheres que lutaram pelo direito ao voto e as mulheres que eram contra. Elas vão muito mais pelas mulheres que eram contra, mesmo que hoje elas votem, e naquela época elas eram contra, mas hoje elas votam, que elas fazem todo um revisionismo histórico para te explicar a partir de uma ambiguidade histórica o porquê que as mulheres não conquistaram o que elas conquistaram. Elas vão pegar toda uma ambiguidade histórica para te explicar o porquê que a Lei Maria da Penha não é uma lei feminista, mesmo que a própria Maria da Penha se identifique como feminista, sabe? Então, elas vão desatrelar da mulher a conquista do direito ao voto, do direito ao estudo, do direito trabalhista, do direito reprodutivo. Tudo elas distorcem em prol dos homens bonzinhos que acordaram num belo dia e falaram, vou dar os direitos para as mulheres. Hoje, acordei num belo dia e vou dar o direito ao estudo para todas as mulheres. Não foi bem assim, né? Tiveram reivindicações para que isso acontecesse. Mas elas apagam todas as reivindicações e deixam só a conquista como se fosse uma bela concessão. Um belo dia acordou e falou, concedi, é isso. Como se... Um ótimo exemplo que eu posso comparar é como se não tivesse tido todos os movimentos sociais abolicionistas no Brasil e tivessem falado exclusivamente que a princesa Isabel assinou a lei e isso libertou os escravizados da época.
Ah, não teve os movimentos sociais todinhos, dos abolicionistas, dos escravizados que já eram libertos, que, né, já eram filhos de escravizados. Então, é como se apagasse todo o movimento abolicionista para falar que a princesa Isabel libertou os escravizados. Sendo que a gente sabe que tem reivindicações, que tem manifestações, que tem pressão popular, só que a gente não pode apagar a história, né? Inclusive, tem um livro antifeminista que eu li, que foi o Perversão e Subversão, que a própria autora fala que é uma revisão histórica e bibliográfica, e que ela vai explicar para vocês, a partir da tese dela, do porquê que o feminismo é perversão, e é sobre revolução sexual e tudo mais. Ela fala no livro que ela propõe e apresenta uma revisão histórica e bibliográfica das obras e textos que construíram o movimento ao longo dos últimos séculos, a fim de fazer com que você entenda que o movimento feminista é sobre revolução sexual e não sobre direitos emancipatórios. Só que ela não vai te explicar muito bem nesse livro o que é a revolução sexual. Ela vai criar toda uma teoria conspiratória para te explicar uma coisa que ela não entendeu, que é a revolução sexual. Então, as antifeministas têm muito esse costume de fazer todo um revisionismo histórico para tentar pegar ambiguidades de fatos históricos e tirar os direitos das mulheres, as conquistas das mulheres e passar para os homens, para gerar toda uma vontade de ser submissa e eu devo coisas aos homens, desse jeito. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o apelo ao moralismo cristão, porque como a gente viu que existem as religiosas fundamentalistas, as políticas conservadoras, existe muito apelo ao moralismo cristão. Então, elas, quando vão fazer alguma coisa relacionada a pautas feministas, elas fazem um pânico moral gigante. Então, elas vão falar de ideologia de gênero, que são contra métodos contraceptivos, que são contra o aborto, que são contra o planejamento familiar, que são contra as famílias diferentes. Elas vão fazer todo um pânico moral para que você ache que tudo isso é pecado, que isso é coisa de libertino, que isso é coisa de pervertido. E é um apelo enorme ao moralismo cristão, do que é certo, o que é errado na sociedade, o que é bom, o que é mal, o que é moral e imoral, o que é ético, antiético, baseado na perspectiva delas. Tudo que não for castidade, todas essas questões de ser submissa, questões bíblicas mesmo, você não é mulher o suficiente para elas. Entende? Você não é vista como mulher. Eu não sou vista como mulher para muitas antifeministas, porque eu não sou o padrão da feminilidade delas, que é isso, assado, e ser feminista não é ser feminina. Né? Tanto que elas falam, sou feminina, não feminista, porque elas têm todo um pânico moral de que você não pode passar um batonzinho que você pede a sua carteira de feminista. Então é um pânico moral de que se você é feminista, você é pecadora, você é imoral, você é libertina, você vai pro inferno. Coisas do tipo, tudo pra você ficar desesperada e ser antifeminista. Simples. A forma mais fácil, né, de você convencer uma pessoa a entrar no antifeminismo é você botar um monte de pânico de pecado, cristianismo, e você vai ser vista como pervertida, e você vai ser vista como libertina, que é óbvio que você não quer ser vista desse jeito. Então você vai se alegar antifeminista porque você não quer ser vista como as antifeministas mostram que as feministas são. É lógico, né? Por isso que eu falo que eu acolho ainda muitas antifeministas, porque eu sei que elas conhecem o feminismo meio distorcido, né? O feminismo a partir da perspectiva das antifeministas. Uma questão que é muito forte no meio antifeminista, que é a apatia. Elas são muito apáticas às vivências das feministas, como se fosse culpa delas, os traumas que elas vivenciaram. Então, elas vão dizer que as feministas são frustradas, traumatizadas, fracassadas. Vou dar alguns exemplos. Frida Kahlo, traída, acidente, comunista, sofreu a vida toda. Virginia Woolf, sofreu. Betty Friedan, sofreu. Péssima mãe. Simone de Beauvoir, não sei o quê. Mary Wollstonecraft, péssima mãe. Tudo elas vão, de alguma maneira, pegar essas mulheres e dizer que era uma péssima mãe, que era uma frustrada, que era uma traumatizada, que ela era uma suicida, que ela era depressiva, que não sei o quê. Isso já aconteceu até comigo, gente. Até comigo, essas antifeministas já pegaram toda essa cartilha de frustrada, traumatizada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fizeram comigo também, sabe? Então, assim, elas vão de toda maneira fazer uma distorção e fazer uma apatia muito grande às vivências das feministas, como se fosse culpa delas, e que se por você ser feminista, você vai acabar tendo a mesma vida que as outras feministas tiveram. Uma grande loucura. Como eu falei antes, elas também têm a pira do ad hominem,
né? A pira do ad hominem de apelo à vida privada para afetar toda a construção na vida pública. Então, o que você escreveu de livro, para elas não importa. O que importa é o que você faz entre quatro paredes. A sua vida pessoal, não a sua vida pública, a sua obra, o que você deixou de legado. Não, era o que você fazia dentro de casa. É isso que elas se importam. Tanto que na página 31 do livro Feminismo, Perversão e Subversão, a própria autora fala que vai fazer isso para mostrar para vocês o que é o feminismo. Ela fala exatamente assim: apresento brevemente a vida infeliz que algumas feministas levaram a fim de demonstrar a necessidade de uma reação ou fuga para longe desse movimento. Então, ela já mostra de cara na introdução do livro o que ela vai falar de feminismo para vocês, que não vai ser nada imparcial, ela vai ser totalmente parcial. Ela já chamou ali vida infeliz que algumas feministas vão levar, então ela já vai meter o ad hominem logo na introdução. Você vai ler o livro sabendo que ela vai falar da vida pessoal da Betty Friedan, da vida pessoal da Simone de Beauvoir, da vida pessoal da Margaret Sanger, da vida pessoal da Mary Wollstonecraft e pouco das obras. E quando ela vai falar das obras, ela fala o básico do histórico. O básico tu pega em qualquer livro feminista sobre a história do movimento. Qualquer coisa básica. Só pra dar uma misturadinha em verdade e mentira pra te confundir o que é verdade e o que é mentira do feminismo. Além disso, tem outras páginas que eu também peguei pra comprovar pra vocês o como elas são apáticas à vida das feministas e como elas se preocupam demais com a vida privada e pouco com a vida pública. Como elas se preocupam demais com o que a feminista fazia dentro de casa do que com o que ela escrevia, o que ela conquistava, o que ela reivindicava. Ainda no mesmo livro, Feminismo, Perversão e Subversão, página 50. Apesar da vida relativamente promíscua que levava, a autora afirma a importância de manter o sexo na esfera procriativa e não libertina. Ela chamou a autora de promíscua. Já entendemos a repressão sexual aqui, né? Repressão sexual é o clichê do antifeminismo. Página 87. Essa insistência feminista em renegar o cristianismo e o casamento, culpando-os pelas frustrações pessoais de cada militante, é a marca do movimento desde sua origem. Pelo contrário, a grande maioria das feministas de primeira onda eram cristãs e faziam as suas convenções dentro de igrejas e conventos. Então, isso é mentira, né? Isso já se baseia, quem viu a primeira onda feminista na aula que eu dei aqui pra vocês, pra quem já estudou sobre feminismo, sabe que isso é mentira, que as feministas não culpam o casamento e o cristianismo por nada disso, é o patriarcado mesmo, a forma que se estrutura esse sistema. E daí ela vai falar que as feministas vão culpar o cristianismo e o casamento pelas próprias frustrações pessoais, sendo que as mulheres estão lutando por direito ao voto. Frustrações pessoais. É isso que ela alega na página 87. E para fechar com chave de ouro, ela consegue ser ainda pior na página 162. Quando ela vai falar de mulheres, ela consegue ser muito cruel. O mesmo ocorre em mulheres adúlteras, infiéis ou promíscuas. Cientes de suas práticas e escolhas pessoais, tendem a mobilizar conceitos e pautas políticas que sejam concordantes. As feministas, ao ver dessa pessoa que escreveu o livro, são adúlteras, infiéis ou promíscuas. Mulheres que se organizam para reivindicar pelos seus direitos emancipatórios na visão da autora antifeministas são adúlteras, infiéis e promíscuas. Exatamente aquilo que a gente via lá na primeira onda feminista, no antissufrágio, que tinham campanhas difamatórias onde mostravam as feministas como mulheres surtadas, fracassadas, traumatizadas, que não iam cuidar dos filhos. Essa antifeminista escreve como se ela tivesse 1810. O livro dela todinho parece que ela escreve como se tivesse 1810, com algumas teorias da conspiração da nova ordem mundial, que é antes dos anos 2000. Elas também falam bastante sobre maternidade frustrada, casamento fracassado, traições, falam dos suicídios das feministas, então elas pegam pautas bem pesadas da vida pessoal das feministas para que você se afaste do movimento feminista, porque essas mulheres conseguiram se organizar para sobreviver ao sistema que elas estavam sendo oprimidas. Então, eu posso me dar como exemplo, né? Passei por várias violências ao longo da minha vida, por várias opressões, por violência sexual, foi um dos motivos de eu ter conhecido o feminismo.
E quando eu vejo uma antifeminista chamando as feministas de frustradas, fracassadas e traumatizadas, eu me questiono por que elas são tão maldosas com quem sofreu violência dentro desse sistema. Por que elas se fecharam ao ponto de não verem que as feministas são mulheres que realmente passaram, a grande maioria, por violências seríssimas, que nenhuma mulher mereceria jamais passar, pra chegar ao ponto de olhar pra nossa cara e chamar a gente de fracassada, frustrada e traumatizada pelas violências que a gente passou. Ao ponto de chamar Frida Kahlo de fracassada por ter sido traída depois de ter passado pelo acidente que ela passou. Ao invés de elas terem empatia, elas têm apatia total às dores das feministas. É por isso que a gente que é feminista se acolhe, se organiza, e que elas são individualistas e se desorganizam. Porque uma coisa muito forte nelas é essa apatia, essa individualidade, essa noção de que o coletivo é ruim, de que mulheres se apoiando é ruim, sabe? Então, elas precisam manter tudo isso difamando o feminismo para que as pessoas se afastem dessa organização, para que principalmente mulheres que vivenciaram violências não tenham em quem se acolher. Então, tipo, por exemplo, eu me preocupo às vezes com o que a Damares falou um tempo, que ela já sofreu várias violências ao longo da vida desde criança e que ela nunca foi acolhida, e que inclusive uma vez que ela foi contar sobre a violência que ela sofreu, ela não foi acolhida e foi abusada em seguida pela pessoa que ela contou o abuso que ela sofreu. Então, será que essas antifeministas elas não são apáticas porque elas não foram acolhidas? Fica o questionamento. Porque eu me questiono, né, por que a Damares é antifeminista, ela se denomina assim, né? E depois de todas as violências que ela passou, dos traumas que ela vivenciou, que a gente também vivencia no feminismo, por que ela não se solidariza com as feministas que lutam contra as violências? Porque ela aprendeu que nós somos o mal, e não o abusador é o mal, percebe? Elas acham que a gente é o mal. Então é por isso que eu fico preocupada assim, com as antifeministas, com a segurança das próprias antifeministas, porque elas têm uma ideologia que prejudica a gente, que é feminista, prejudica os nossos direitos, as nossas lutas emancipatórias, mas na vida privada delas, será que o antifeminismo está salvando elas realmente das violências? Ou se elas só estão botando panos quentes, até ver o momento que elas aguentam essa submissão? Fica aí o questionamento. Uma coisa forte, mas assim, forte, gente, forte no antifeminismo, é a repressão sexual. Por quê? Porque elas veem que o feminismo vai ser a liberdade sexual. Elas vão achar que a mulher, ela quer sair com todo mundo, quer dar pra todo mundo, não sei o quê. Elas acreditam fielmente que o feminismo é isso. Elas acreditam de coração que o feminismo é isso. Então, elas vão ser as que vão reprimir sexualmente pra achar que isso vai dar bom na vida das mulheres. Em poucas palavras. Elas vão ser reacionárias sexuais, elas vão ser contra os métodos contraceptivos, elas vão ser contra o aborto, elas vão ser contra o planejamento familiar. Inclusive, elas vão se posicionar muitas vezes contra até a lacradura, contra a inseminação artificial. Várias coisas assim elas se posicionam contra, por isso que eu digo que não é generalizando, mas algumas, em pequenos grupos, têm pensamentos semelhantes, e um padrão muito grande é essa oposição aos métodos contraceptivos. Porque como elas acreditam demais na castidade, no casamento, e esperar o casamento para você poder ter uma relação, elas são contra a existência de qualquer método contraceptivo que vá parar o plano divino. Lembra que eu falei que elas estão muito atreladas na religião? Então, quase tudo que elas pensam, né, de pautas e coisas são relacionadas à extrema religiosidade. Tanto que elas são tão reacionárias sexuais que na página 139 do livro Feminismo, Perversão e Subversão, a autora fala que já não era mais segredo para ninguém que as feministas só pensavam em sexo. Sendo que o livro inteiro dessa autora é puramente sobre repressão sexual, sobre reprimir sexualmente os outros. Então não é que as feministas só pensavam em sexo, é que por você ser tão reprimida sexualmente, você só pensa que os outros pensam nisso. Que por você não ter o mínimo de liberdade sexual, de questionar sobre métodos contraceptivos, de poder fazer uso disso, de, sei lá, ter um pouco de liberdade sexual, você quer reprimir os outros sexualmente. Você acha que os problemas da sociedade são a liberdade, é a libertinagem sexual, é a perversão, é a subversão. Sendo que, na verdade,
na verdade, ser reprimido sexualmente faz com que você queira reprimir os outros também sexualmente. E o livro Feminismo, Perversão e Subversão parece ser escrito por uma pessoa que foi totalmente reprimida sexualmente a vida inteira. E que por isso ela quer reprimir sexualmente os outros. Então o livro se pauta todinho num reacionarismo sexual muito grande, que as mulheres têm uma posição na sociedade, que o sexo tem uma posição na sociedade, da castidade, da religiosidade, e todas essas coisas que são relacionadas a fundamentalismo religioso mesmo, vai estar envolvido dentro desse antifeminismo. Então elas vão criticar a revolução sexual, vão criticar o liberalismo sexual, vão criticar a liberdade sexual das mulheres, de uma maneira reacionária, de uma maneira castradora, que censura as mulheres de terem conhecimentos sobre as suas sexualidades. Então, um exemplo muito clássico do antifeminismo é ser contra a educação sexual. Elas são totalmente contra as pessoas saberem como usar camisinha, saberem o que é estupro, saberem o que é consentimento, saberem o que é abuso. As antifeministas, elas são totalmente contra a educação sexual porque elas não querem, de jeito nenhum, a libertinagem. Elas não querem que as pessoas falem de sexo. Então, elas têm que reprimir sexualmente os outros. Então, elas têm que ser repressoras sexuais, porque elas são reprimidas sexualmente. E é aquela projeção. Se eu sou reprimida sexualmente, se eu sou castrada das minhas liberdades individuais, eu vou castrar os outros também. E é assim que elas pensam, porque elas são individualistas, elas não são coletivistas. Se eu não tenho a minha liberdade, se eu não posso fazer o que eu quero fazer, elas vão dizer que os outros também não podem. Os outros não têm direito de fazer o que elas não podem fazer. Então, você percebe bastante isso quando você vai ler os livros antifeministas, quando você vai entender o porquê que elas escrevem isso, porquê que elas são contra a liberdade sexual, são contra métodos contraceptivos, são contra o planejamento familiar, porque elas são muito reprimidas sexualmente. E são meninas e mulheres que são criadas em famílias de puro reacionarismo sexual, de conservadorismo, de tipo, não, castidade, só depois do casamento. Por isso que muitas antifeministas são cooptadas dentro de igrejas, dentro de lugares onde a religiosidade é muito forte. Elas geralmente, as grandes antifeministas, fazem palestras em igrejas porque é o lugar mais fácil para elas cooptarem meninas que já têm esse pensamento da castidade, do esperar até o casamento, da submissão, porque é o lugar onde elas veem que vocês estão mais vulneráveis ao antifeminismo. Então, vocês estão vulneráveis a ir para o reacionarismo sexual, vão estar vulneráveis a acreditar que vocês não conquistaram nada, que foi tudo dado pelos homens, porque uma coisa que tem muito forte dentro das igrejas é o não questionar algumas coisas. E é isso que, inclusive, se fala muito nesse feminismo, perversão e subversão, que uma das primeiras fases do feminismo é o questionamento, que é um grande problema no antifeminismo. O questionamento, você questionar as coisas é um problema para os antifeministas, porque você tem que seguir o que é dito, a verdade absoluta. E qual que é a verdade absoluta das antifeministas, se não o feminismo? A Bíblia. Então, se elas têm uma verdade absoluta, elas vão usar aquele livro para basear todas as opiniões que elas vão ter sobre tudo. Sobre estudo, sobre trabalho, sobre o que é o dever da mulher, o que é o dever do homem, qual é o dever do casamento, qual é o dever dos filhos, qual que é a relação que você tem que ter com seus filhos, como você tem que tratar os seus filhos, tudo vai vir de dentro da igreja. Tudo vai vir de dentro do que o pastor vai interpretar da Bíblia. Tudo vai vir de dentro do que você aprendeu ali naquela igreja. Então, essas antifeministas, elas vão entrar na igreja e palestrar para você porque você está extremamente vulnerável ali. Às vezes também você passou por uma situação e você foi para a igreja para ter acolhimento de Deus e você chega lá e tem uma antifeminista falando que o feminismo é perversão, é um malefício para as famílias, é uma destruição. Então, é óbvio, você está extremamente vulnerável dentro de uma igreja indo receber acolhimento divino e você recebe uma palestra falando que você, mulher, não tem que ter amor próprio. Que você, mulher, tem que ser submissa aos homens. Que você, mulher, deve aos homens porque tudo que está acontecendo na sua vida de ruim é porque você é pecadora. Porque você é feminista. Porque você é libertina. Porque você tem pensamentos libertinos. Então você tem que ser extremamente reprimida sexualmente, castrada, submissa, para que você seja a mulher correta que a Bíblia pede para que você seja. Então,
É complicado porque a gente vai ver muito se atrelar o antifeminismo à religião e elas vão achar que a gente é contra a religião por causa disso, e não é verdade. Tanto que eu falei no início que existem feministas cristãs. O problema não está na religião. O problema está no fundamentalismo religioso que faz com que as mulheres acreditem que elas têm um único papel na vida delas, que é ser mãe e só. Sabe? Ser mãe, formar família, formar casa, ter filhos e coisas do tipo, que esse é o único papel na vida dela, que ela só tem isso, que ela não pode ser médica, que ela não pode ser política, que ela não pode votar, que ela não pode estudar, que ela não pode viajar, que ela não pode abrir um negócio, que ela não pode dirigir, que ela não pode cortar o cabelo, que ela não pode fazer isso, aquilo, entendeu? São várias questões. E daí você me questiona assim, tá, Carol, mas eu achava que as antifeministas só eram contrárias ao feminismo. Exato! Tudo que o feminismo prega, elas pregam o oposto. E assim como elas não sabem o que é o feminismo, a grande maioria delas não sabe o que é o feminismo, nunca esteve em coletivos feministas, elas vão se opor porque é muito mais conveniente para elas. É muito mais conveniente que elas achem que o feminismo é aquela coisa horrível e podre para que elas se salvem do pecado. Então, para elas é conveniente ser antifeminista, entende? Então, além do que eu falei para vocês antes, que elas são contra a educação pública, né? A gente vê isso no livro Antifeminista, Perversão e Subversão, na página 55, que ela fala que quanto mais se expandiu o acesso à instrução formal, mais as mulheres e homens se tornaram libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas. Por isso que as antifeministas são tão contra a educação pública, são tão contra as mulheres estudarem, as mulheres irem para a universidade, porque na cabeça dessa autora antifeminista, pelo menos, que faz uma base do antifeminismo, as mulheres e os homens que começaram a estudar na educação pública são libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas. Esse é o pensamento dessa pessoa, que inclusive é deputada estadual, sobre a educação pública. E daí você que já entendeu o antifeminismo, se questione numa coisa. Se uma pessoa diz que a instrução formal, o ódio, a educação pública, o acesso de todas as pessoas, inclusive homens, à instrução formal, tornou as pessoas libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas, quais pautas essa deputada vai ter para a educação pública? Nenhuma. Exceto sucateamento e perseguição de professores da educação pública. Nada. Porque se ela tem uma visão, né, de mundo, uma cosmovisão, de que o acesso à instrução formal torna as pessoas libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas, ela, como política e deputada, vai agir contra a educação pública. Essa é a lógica mais simples. E daí ela vai te convencer, a partir do livro dela, porque eu li o livro dela e ela tenta convencer as pessoas mesmo, de que a educação pública é ruim. E que ela está certa em combater que você tenha acesso à educação pública. Mesmo que ela já tenha se formado, já tenha feito universidade, tenha tentado passar um mestrado, mas não conseguiu, ela vai tentar fazer com que você também não tenha acesso à educação pública, porque ela tem um ódio à educação pública, né? Ela tem um ódio pessoal na educação pública, se cria teorias da conspiração em relação à educação pública nesse livro, globalistas, fundações internacionais, metacapitalismo, eles botam um monte de teoria da conspiração para tentar justificar o ódio à educação pública. Mas isso cabe a outros vídeos para eu explicar para vocês o que são essas teorias da conspiração separadamente, porque são muitas teorias da conspiração que essas pessoas acreditam para tentar explicar o que elas não entendem. Então, é importante vocês entenderem que muitas antifeministas são muito conspiracionistas, tipo, muito conspiracionistas, ao ponto de acreditar que a Terra é plana, ao ponto de acreditar que simplesmente as mulheres têm que ser submissas aos homens porque elas têm uma dívida de não sei quando, de não sei o que lá. São extremamente conspiracionistas. Então, o que eu preciso fechar aqui com vocês no final dessa live? Como debater com uma antifeminista sabendo tudo isso, sabendo que elas nos odeiam? Esse é o principal questionamento. Como dialogar com uma antifeminista sabendo que desde o momento que você aceitar debater com ela, ela já te odeia por você ser feminista, por você reivindicar pelo direito das mulheres? Saiba que
ela vai saber de feminismo a partir da ótica antifeminista, a partir da ótica do ódio às feministas, do ódio às conquistas das mulheres. As conquistas que você sabe que as feministas tiveram, essa antifeminista vai ter estudado por outros livros que dizem que foram conquistados por outras pessoas. Então, isso tem que ter cuidado. Elas vão te perguntar sobre os pilares do feminismo, mesmo que elas saibam que até autoras antifeministas dizem que não existem pilares. Elas vão te perguntar quais são as ondas do feminismo e você vai explicar e elas vão saber outra versão da história, porque elas estudaram um lado conspiracionista da história. Elas vão te perguntar, você sabe qual frase feminista fala da maternidade, não sei o quê? Porque elas pegam frases e tiram de contexto de livros que nunca leram, mas acharam legal na internet, no destaque de fulano, e falaram, essa frase feminista aqui mostra realmente o que é o feminismo. Então elas vão te perguntar frases soltas de livros que elas nunca leram, porque elas pegaram a frase num destaque de fulana. Muitas delas estudam por destaque no Instagram de outras pessoas. Essa antifeminista vai te questionar a história a partir das próprias percepções dela do oculto do feminismo. Então, ela vai te perguntar, Emmeline Pankhurst, você sabe quem que é? Daí você sabe, porque você estudou Emmeline Pankhurst. Mas ela vai falar, mas você sabia que a Emmeline tinha servas? E a Emmeline não tinha. Mas você sabe disso? Não sabe, né? Porque a antifeminista, ela conspira. Então, assim, no e-book que eu fiz com 50 mentiras antifeministas, eu cataloguei as principais, em que inclusive essa da Emmeline tá dentro dessas mentiras, porque eu já escutei em debate isso, eu já debati com várias antifeministas. Eu cataloguei 50 mentiras, onde cada uma dessas tem links, referências, fontes, para que vocês possam acessar e tenham uma noção do que são essas falácias argumentativas que essas antifeministas pregam por aí. E que elas mentem sobre o feminismo e que a gente tem que desmentir. Então, elas têm uma verdade absoluta e inquestionável, que é a Bíblia. Então, isso é importante que vocês saibam. Muitas delas vão trazer a Bíblia como forma de argumentação para justificar o porquê que a mulher tem que ser submissa, o porquê que o homem é mais importante que a mulher, do porquê que a gente tem que ser mãe, do porquê que a gente tem que ter família tradicional, do porquê isso e aquilo. Elas vão conspirar também, porque como elas têm uma verdade absoluta, que é a Bíblia, tudo que a Bíblia não explica, elas vão ter que conspirar, porque elas não vão saber explicar. Teoria de gênero, por exemplo, todas as teorias de gênero que tem, elas não vão saber explicar, então elas vão criar a porcaria da ideologia de gênero, que é uma teoria da conspiração em cima de todas as teorias de gênero que existiram até hoje, porque elas não entenderam a teoria de gênero, então elas precisam conspirar para que se surja a ideologia de gênero, certo? Então, o que eu tenho para resumir aqui hoje para vocês é que o antifeminismo, ele é contrário a tudo que o feminismo prega, mas elas ainda não sabem o que o feminismo prega, então elas são contrárias a conspirações relacionadas ao feminismo. Porque se elas fossem com a gente, num coletivo feminista, numa manifestação, dialogassem com as mulheres que fazem parte dos nossos clubes de leitura, das nossas redes de apoio, elas não teriam esse pensamento. Elas achariam que o feminismo é incrível, porque elas veriam realmente o que é o feminismo, elas não apenas teorizariam, conspirariam o que é o feminismo, elas veriam o feminismo na prática. Mas o que elas veem? Elas veem fotos da Marcha das Vadias no Google, que inclusive eu já expliquei para vocês sobre a marcha na live que a gente fez sobre ondas feministas. Elas vão pegar fotos do Fêmen, da Sarah Winter, que é coisa do passado, assim, lá de 2014, que inclusive a Sarah Winter já era muito mal vista dentro do feminismo por causa das coisas malucas que ela fazia, né? Então, assim, elas vão pegar exemplos horríveis para falar das feministas, elas vão pegar coisas que não fazem sentido dentro do feminismo, pautas que não tem dentro do feminismo. Então, basicamente, resumindo tudo que a gente falou aqui até agora, as antifeministas, elas vão ser contrárias a tudo que o movimento feminista prega, mesmo que elas não saibam o que o feminismo prega. Mesmo que elas achem que elas sabem, mesmo que elas entendam que elas estudaram, se elas tiverem contatos com feministas que realmente fazem parte de coletivos, que estão organizadas e que não são só feministas de 14 anos que elas sobem em debate, né, que é o que a gente mais vê no TikTok, no Instagram, as antifeministas subindo menininhas de 14, 15 anos em debate para explicar toda a história do feminismo e como é que as feministas se organizam, né? A gente vai continuar vendo as antifeministas trazendo fake news, chacota, difamação e tudo isso em cima do movimento feminista.
Então, espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenha sido de fácil entendimento para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição as coisas que eu falei durante o vídeo, que eu falei que eu ia indicar para vocês, deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar agora no final. Inclusive, se vocês acharem que eu devo fazer vídeos refutando os livros antifeministas, comentem aqui embaixo que eu posso fazer refutando livro por livro. E eu pensei, inclusive, em começar fazendo uma refutação braba em cima do feminismo, perversão e subversão, capítulo por capítulo. Comentem aqui se vocês acham que seria interessante, se vocês gostariam disso. Adquiram também o meu guia para desmentir antifeministas, porque ele é super complementar a essa aula. Vocês vão ter muito mais profundidade no guia, porque tem link, tem fonte, tem documento digitalizado, tem um monte de coisa prontinho para você refutar antifeminista ali na hora, prontinho mesmo, real, na palma da mão você clica e já vai pro link. Tá na minha bio também, tá tudo aqui na descrição. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai estar postando muito mais vídeos. Agora mesmo que eu me adaptei a essa rede, comecei a fazer lives, comecei a fazer tudo, a gente vai ter vários vídeos aí, então se inscreve, deixa seu like se você já não deixou no início do vídeo, que eu pedi pra você deixar, porque ajuda na divulgação. Manda esse link do vídeo pra pessoas que você acredita que gostariam de entender o feminismo por outra perspectiva, para pessoas que já estudaram o feminismo pelo antifeminismo. E também, se você for uma antifeminista, não me odeie, não odeie as feministas. Estude feminismo com a gente, assista a jornada feminista inteira, desde a primeira aula até a última aula. E se você tiver dúvidas, pode questionar para mim lá no meu Instagram. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vou estar muito feliz de estar te acolhendo dentro do feminismo, podendo responder as suas dúvidas. Eu sei que é muito importante a gente se organizar, a gente se unir. Então, eu torço muito para que você, antifeminista que assistiu esse vídeo, entenda um pouco mais sobre feminismo, entenda um pouco mais sobre as feministas e tenha mais empatia pelas nossas dores. Principalmente isso, que tenha mais empatia pelas feministas, pelo que a gente vivenciou na nossa vida ao ponto da gente se tornar feminista. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa live. Até o próximo vídeo.